Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, para a nossa aula dessa semana, vamos falar um pouquinho sobre os exercícios, propostos de função do primeiro grau, tá? Então, na aula passada, nós comentamos um pouco o que vem a ser a função do primeiro grau. Ela tem a característica, de f de x, onde eu tenho ali ax, que é a parte variável, e mais a parte independente. Ela tem a mesma característica, essa daqui, que é a equação do primeiro grau. A gente viu que uma equação de primeiro grau, por exemplo, é ax mais b igual a zero. Nesse caso, o que eu estou mudando é o quê? Esse zero eu estou trocando por f de x. E quem é o f de x na minha representação gráfica? Ele equivale ao meu y, tá? Então, tanto eu posso escrever f de x, que f simboliza a função, de x. Então, eu posso colocar como y igual a ax mais b. Nesse caso, aqui, por exemplo, eu tenho esse exercício: calcule as raízes e esboce os gráficos das seguintes funções. Primeira coisa, quando nós vamos fazer um gráfico de uma determinada função, nós vamos montar uma relação de x e y, tá? Então, eu vou fazer o que aqui? Eu vou colocar o x aqui, vou fazer tipo uma espécie de uma tabelinha, e o y. Primeira coisa, quando o x for zero, quem será o y? Então, para x, eu vou atribuir o valor zero, tá? Sempre a gente zera os dois lados, tanto o x quanto o y. Então, quando o x for zero, quem vai ser o meu y? Y é igual a 3 vezes 0 menos 1. 3 vezes 0 dá 0, e 0 menos 1, menos 1. Então, quando o meu x for zero, quem será meu y? O menos 1. E quando o meu y for zero, Nesse caso, eu vou zerar o y. Então, vai ficar aqui, 0 igual a 3x menos 1. Lembra o que a gente fazia? A gente passava a variável, eu posso trocar de lado, tá, gente? Isso daqui é a mesma coisa aqui, x menos 1 igual a 0. O que a gente fazia na equação de primeiro grau? Passa esse valor para lá, invertendo a operação. Está subtraindo? Ele vem para cá somando. Então, vai ficar 3x igual a 1. Esse 3 está multiplicando, eu passo ele dividindo. Então, vai ficar 1 sobre 3, 1/3. Então, nesse caso, o meu x, quando o meu y for zero, o meu x será 1/3, tá? Ficou meio bagunçadinho aqui, mas eu acho que a gente consegue entender essa relação. Bem, eu descobri 2 pontos aqui. Eu poderia descobrir outros pontos também, tá? Eu poderia... Deixa eu só apagar aqui para a gente colocar ali. A gente já achou esses pontos, só para não ficar... Qualquer coisa vocês pausam o vídeo, volta, tá? Para a gente fazer algumas outras relações aqui. Então, eu tenho esses valores, eu posso colocar outros valores também nessa relação. Então, por exemplo, eu vou colocar outros valores aqui para x. Eu vou colocar como valendo 1 e como valendo 2, tá? Então, aqui, meu y. Se o meu x for 1, quem é o meu y? Vai ser 3. Eu vou lá no lugar do x, eu coloco o 1 e vejo quanto que fica. 3 vezes 1 dá 3. 3 menos 1, 2. Então, quando o meu x for 1, o meu y será 2. E quando o meu x for 2, então, de novo, y, eu tenho lá 3 vezes 2 menos 1. 3 vezes 2 dá 6, menos 1, 5. Então, quando o meu x for 2, o meu y será 5. Dados esses valores, agora eu vou localizar eles aqui no meu gráfico. Nós vimos lá
que a reta da horizontal é a minha reta de x, né? E a minha reta vertical é a minha reta de y. Então, aqui nesse centro, nós temos o valor 0. Para cima, aqui no y, eu tenho os valores positivos. Para baixo, eu tenho os negativos. Aqui para minha direita, eu tenho os positivos no x. E para trás, aqui do 0 à esquerda, eu tenho os negativos. Então, vamos ver. Ó. Quando o x for 0, o y vai ser menos 1. Então, o 0 está aqui, ó, o menos 1 está aqui embaixo. Marca lá o menos 1, está aqui. Então, quando o x, eu só marco o ponto, o pontinho, quando eu tenho uma relação com 0 e um outro número, eu não vou marcar no 0, eu só marco no 0 quando for 0 e 0. Aí eu marco o ponto aqui no meio, no 0. Quando eu tenho 0 e menos 1, ó, eu estou lá no 0, eu vou descer até aqui o menos 1. Então, eu vou marcar minha bolinha lá, no menos 1. Espera aí que ela não está ficando. Deixa eu ver por quê. Deixa eu marcar de novo aqui. Ela não está ficando aqui nesse sistema. Fica aqui. Pronto. Então, ela fica lá no 1. Olha, não fica esse negocinho. Então, deixa eu marcar aqui assim. No 1, tá? Muito bem. Agora, eu quero saber onde está o 1/3 aqui de x. Bem, 1/3 ele está positivo, ele está aqui para frente. Se aqui está 0, aqui mais ou menos está o 1, ó. Vou marcar lá, aqui está o 1. O 1/3 está um pouquinho para cá, ó. Tá? Não precisa ser exatamente, pegar uma régua. É só para a gente tentar localizar. Então, ele está antes do 1, né? Então, aqui está 1/3, o 0, 1/3 está aqui. Então, eu vou marcar lá o meu outro pontinho. Então, eu tenho um pontinho aqui e tenho o meu outro pontinho aqui. Deixa eu ver se eu trocar de caneta, ele fica melhor, ó. Eu vou marcar aqui um e vou marcar aqui o outro, tá vendo? Vou marcar um risquinho que ele não tá marcando direito o meu pontinho. Vamos lá, próximo ponto. Quando o x for 1, agora o meu y vai ser 2. Então, o 1 tá aqui do y, o 2 tá mais ou menos aqui, ó. Então, quando ele for 1, projeta lá, ele será 2 aqui. Então, o pontinho tá aqui, ó. Né? Deixa eu marcar um risquinho aqui. Tá lá. E o próximo, quando o meu x for 2, então o 2 está mais ou menos aqui, ó, no x, e vai ser 5 em y, então 3, 4, o 5 mais ou menos aqui em cima, tá? Então, aí a gente encontra lá, e aí a gente marca esse pontinho aqui. O que nós vimos também, né? Nós vimos que toda função de primeiro grau, ela tem uma característica de uma reta. Então, sempre, gente, sempre. Outra coisa, o valor de x aqui, esse valor, ele está positivo. Então, que classificação de reta é essa? É uma reta, nesse caso aqui, ela é uma função crescente, né? Quando ele está negativo, como esse outro exemplo aqui, esse outro exercício, a gente já vê que essa daqui é uma função decrescente, porque este valor está negativo, né? Então, aqui a gente já vai até marcar aqui que essa é decrescente. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer o quê? Eu tenho todos esses pontinhos, eu vou ligar esses pontinhos traçando uma reta. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar uma reta aqui pra gente. Espera aí, deixa eu ver. Aqui ele não tá aparecendo aqui em cima. Deixa eu tentar. Aqui, achei. Vamos traçar uma reta. Então, ó, eu vou vir daqui até aqui, ó. E aí eu traço uma reta da minha função. Deixa eu colocar em vermelho. Peraí, em preto, para ficar mais destacado. Então, essa é a reta dessa minha função, tá? Então, eu juntei todos os pontinhos lá e tracei a reta. Tá? Mesma coisa nós vamos fazer nesse daqui, né? Nesse outro exercício,
nós temos lá, a gente vai fazer o mesmo processo. Eu vou fazer uma tabelinha de x e y, vou atribuir para x o zero. Se aqui for zero, quem vai ser? 0 mais 5, 5. O meu y vai ser 5. Se eu atribuir zero para y, então aqui vai ser 0 igual a menos x mais 5. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, passando esse menos x para cá, ó, eu vou ter 0, passando o 5, 0 menos 5 igual a menos x. Então, vai ficar menos 5 igual a menos x. Esse menos, ele está multiplicando aqui, é 1, eu vou passar dividindo. Posso mudar aqui de lado. Então, eu tenho lá x igual a menos 5 dividido por menos 1. 5 dividido por 1 dá 5 e menos com menos fica mais. Então, x igual a 5 positivo, tá? Eu vou colocar só esses dois pontos. A gente pode depois atribuir mais pontos. Posso colocar aqui x valendo 1. Se aqui x for 1, ó, vai ficar menos 1 mais 5. Quem vai ser o y? Será o 4, tá? E assim sucessivamente. Então, vamos ver. Quando x for 0, o meu y será 5. 5 está aqui em cima. Vamos já colocar ali o 5. Então, lá no 5, eu marco o meu pontinho aqui, ó. Ele vai estar aqui. O que mais? Quando o x for 5, o 5 está aqui, o y será 0. Então, eu não vou marcar o ponto no 0, eu vou marcar o ponto aqui, ó. Tá? Aqui é o 5. Vou marcar lá o pontinho. Depois, quando o x for 1, 1 está aqui mais ou menos. 1. O meu y será 4. O 4 está aqui, ó. Aí a gente pode projetar lá, ó. Projetou, marcou o pontinho aqui. E aí eu tenho essa reta aqui, ó, que começou para cá e ela foi decaindo, tá vendo? Por isso que ela é decrescente. Então vamos lá pegar aqui fazer uma reta, ó. Ligando esses pontinhos, eu vou ter mais ou menos, deixa eu descer um pouquinho aqui, a inclinação para cá, ó, eu tenho mais ou menos aqui, ó, a reta dessa função, vai ficar desse jeitinho aqui, tá? Bem, gente, então esse era o exercício 1 proposto, e aí no exercício 2, ele está pedindo o quê? Para a gente dar os valores dos coeficientes x e dos termos constantes nas seguintes funções. Então, aqui ele quer saber o quê? Se eu colocar valores para x, quanto que vai ser o correspondente dele na função? Então, por exemplo, aqui eu tenho f de x. Se o x for 0, quanto que vale o correspondente? Então, eu vou lá na minha função e troco o x por 0. Olha lá. Então, eu tenho aqui, ó, continuando, f de 0 vai ser igual 5 vezes 0 dá 0 e 0 mais 7 vai ser 7. Então, quando o valor de x for 0, quem vai ser o correspondente dele? 7. Posso dar outros valores, por exemplo, 1. Eu tenho lá 5 vezes 1 mais 7. Então, quando 5 vezes 1 dá 5, quando for 1... Então, eu tenho lá 5 mais 7 vai dar 12, tá? E aí, eu posso ir descobrindo outros valores também, né? Olha esse daqui, eu tenho lá f de 0, quando x for 0. Então, eu tenho lá 0 sobre 3 menos 5. Então, quanto que vai ser quando o f for 0? 0 dividido por 3 dá 0, né? Menos 5 vai ser menos 5. Outro exemplo, vamos pegar um valor aqui que dá para a gente dividir, vai ficar mais fácil. Quando ele for 6, então o x, no lugar do x eu coloco lá o 6, e aí eu tenho f de 6, vai ser o quê? 6 dividido por 3 dá 2, isso daqui vai dar 2, e 2 menos 5 vai dar menos 3. Então, quando o f de x for 0, vai ser menos 5, quando for 6, vai ser menos 3. Aqui eu posso colocar o valor que eu quiser, ó, dê os valores dos coeficientes de x, qualquer valor. E aí, só que eu vou pegar essa equação e vou aplicar o valor que eu joguei aqui em x e vou achar o correspondente dele, tá? Então, olha esse daqui. Quando f de x for 0,
eu tenho lá 11 vezes 0. 11 vezes 0 será 0. Então, quando o f de x for 0, ou seja, o y for 0, quem será o correspondente dele? Quando o x for 0, o y também será 0. Quando for 1, então eu tenho ali 11 vezes 1. Quando ele for 1, 11 vezes 1 dá 11, o correspondente dele será 11, tá? Muito bem. Próximo, eu tenho ali, determine os zeros das funções. Então, o que é os zeros? Nesse caso, eu vou falar tanto para esses daqui, ó. Eu vou colocar o x valendo 0 e vou descobrir quem é o y. E o y valendo 0, quem é o x. Então, determine os zeros. Eu tenho tanto jogar o 0 no y quanto o 0 no x. Então, vamos começar aqui. Quando o x for 0, quem será o y? Ó, 5 vezes 0 mais 2. 5 vezes 0 dá 0. 0 mais 2 dá 2. Então, quando o x for 0, o y será 2. E quando o y for 0, eu tenho ali 0 igual a 5x mais 2. Passando por outro lado, eu tenho 5x igual a menos 2. O 5 está multiplicando, eu passo dividindo. Menos 2 dividido por 5. Não dá para dividir, então a gente deixa desse jeito. Então, quando o y for 0, o x será menos 2/5. Olha nesse B. Quando o x for 0, então eu tenho lá y igual a menos 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0, o y será 0. Então, se eu montar uma tabelinha aqui desse, ó, eu tenho que quando o x for 0, o y também será 0. Nesse caso, lá no nosso gráfico que a gente tinha, lembra que eu falei? Aqui tem o y, aqui tem o x, o 0 está aqui central. Nesse caso, eu marcaria o pontinho aqui, ó, tá? Pensando no gráfico. Nesse caso, nesse exercício, ele não está pedindo para a gente construir o gráfico. Então, a gente só está determinando os zeros. Mas só para vocês entenderem, se fosse para construir, aonde eu marcaria esse pontinho. Bem, e agora quando o y for 0? Então, eu vou ter ali 0 igual a menos 2x. Esse menos 2 passa por outro lado dividindo, então eu tenho ali 0 dividido por menos 2, que vai dar 0. X igual a 0. Então, o que eu tenho aqui? Que quando o y for 0, o x também será 0. Vocês viram, gente? Que é a mesma coisa, eu nem precisaria determinar. Aqui já deu essa relação de 0 em 0. Então, óbvio que o valor de y também daria 0 na relação com x, tá? Muito bem. E aí, nesse outro exercício aqui, ele está pedindo o quê? Para a gente classificar essas seguintes funções em crescente ou decrescente. E nós vimos o quê? Que quem determina se ela é crescente ou decrescente é a variável aqui, ó, a parte que modifica da nossa equação, né? Que acompanha o x. Se ele for positivo, ela será crescente. Se ele for negativo, ela será decrescente. Então, nesse caso é positivo, essa função é crescente. Esse caso aqui, ela é negativa, ela é decrescente. Ai, gente, desculpa a letra aqui, tá? Decrescente. Essa daqui é positiva? Crescente. E essa é negativa? Decrescente. Só isso, era só para a gente classificar. E nosso último exercício, também ainda do gráfico, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá no primeiro. Vamos jogar valores para x e vamos descobrir o y. Primeira coisa, sempre atribuindo o 0, né? Então, se eu colocar aqui o x valendo 0, 2 vezes 0 dá 0, 0 mais 3, 3. O y vale 3. E quando o y for 0? Bem, 0 igual a 2x mais 3. Passando para cá, eu tenho 2x igual a menos 3, passando o 3 positivo para cá, né? Eu só estou na ordem inversa, tá, gente? Mas é a mesma coisa. X é igual a menos 3 meios. Então, quando ele for 0, vai ser 3 meios. Vou atribuir só esses pontos, tá? Mas se quiserem, pode atribuir mais. Então, vamos lá.
com 2 pontos a gente já consegue traçar a nossa reta. Quando ele for 0 em x, o 0 está aqui, né? Ele vai ser o quê? O 3 em y. Então, o 1 está mais ou menos aqui, o 2 está aqui, o 3 está aqui. Então, aqui está o pontinho 3, eu vou marcar lá o ponto 3. Quando ele for menos 3 meios em x, aonde está o 3 meios? Ó, lembrando que o 3 meios, quando eu tenho o numerador, né, maior que o denominador, então ele é uma parte inteira. Transformando isso, quem era mesmo esse número misto? Vamos lembrar ali na fração. Para isso que a gente aprende até para localizar aqui na reta. Então, ó, eu tenho lá 2, copia o denominador. 2 vezes quanto aproxima do 3? 2 vezes 1. Então, eu vou colocar negativo porque esse daqui é negativo. 1 vezes 2, 2. Para chegar no 3, falta 1. Então, quem é o 3 meios? É o 1 inteiro e mais metade. Então, ó, o 1 tá aqui, ó, o menos 1, né? O menos 1. O menos 2 tá aqui, ó, mais ou menos, menos 2. Então, o 1 mais 1 meio tá aqui nesse metade aqui, ó, que é o 3, que é o menos 3 meios, tá aqui. Então, eu vou marcar o pontinho aqui, ó. Aí, nós conseguimos fazer a nossa reta. Olha lá, eu vou ligar agora esse ponto nesse ponto aqui, ó. Então, essa é a nossa reta. Sabendo que ela é uma reta crescente, né? Porque o meu valor aqui, ele é positivo. Então, ela vai subindo aqui, ó. Ela começou aqui, ó. Ela vai aumentando minha reta, tá? Muito bem. Agora, esse daqui. Esse daqui é uma função que nós já determinamos. Ó, a gente viu que tem a função crescente, a função decrescente e a função constante. O que é a função constante? Olha lá. Qualquer valor que eu dou para... Desculpa, gente, tá negativo, não é? Ela é decrescente, tá? Perdão. Mas a constante, se fosse y igual a x, aí seria constante. Quando a mesma variável aqui, ela tem o mesmo correspondente, ou seja, quando eu tenho x valendo 0, quem será o y? 0 também. Se eu colocar x valendo 1, quem será o y? 1 também. Neste caso, não, por quê? Porque ela tem aqui, ó, o valor negativo, então ela não tem a mesma relação, tá bom? Então, só consertando aí o que eu falei. Então, vamos lá, eu tenho aqui x e y. Quando o x for 0, quando ele for 0, não existe menos 0, o y logo será 0. Porém, quando o y for 0, né, 0 igual a menos x, passando para cá, também vai dar 0. Mas, quando o meu x for, por exemplo, 1, então, quando o meu x for 1, quem será o meu y? O menos 1, tá? Então, não tem a relação, a gente já vê aqui. Quando o meu x for 2, quem será o y? O menos 2. Ele tem o par trocado, né? O sinal, mas ele não tem a mesma relação. Então, vamos tentar montar esses pontinhos, ó. 0 e 0, o pontinho tá aqui, que é o mesmo desses dois. 1 e menos 1, então quando o x for 1, o meu y será menos 1 aqui embaixo. Projeta ele, o ponto tá aqui. Quando ele for 2, o 2 de x está aqui, ele vai ser o menos 2, está aqui embaixo. Tá vendo? A função constante, ela tem a característica de uma reta, tanto na vertical quanto na horizontal. Porém, essa daqui, ela tá uma diagonal, é uma reta diagonal. A reta diagonal, ela nesse caso, ela pode ser crescente ou decrescente. Nesse caso, a gente viu, por x está negativo, decrescente. Então, a gente liga lá nossos pontinhos aqui, ó. Opa, ficou meio tortinho, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá.
aqui, deixa eu colocar em preto. Então, a nossa reta está mais ou menos aqui, tá? Então, esses eram os exercícios propostos dessa semana. Peço que vocês pausem esse vídeo, corrijam com calma e atenção, para a gente aprofundar na nossa próxima aula esse tema, tá bom? Bons estudos e até mais!